Olá, estamos chegando. A partir de agora tem bate-papo na Clube. A partir de agora, então você já sabe, né? Tem informação, tem muitas dicas, tem aí novos conceitos e também coisas que talvez você não conheça, mas estejam no seu dia a dia. A gente nunca sabe quando tem uma pessoa com um probleminha do lado, ou até percebe, mas não sabe exatamente o que é. Hoje nós vamos falar de TDAH. Você sabe o que é isso? Bom, você não sabe, vai descobrir daqui a pouco. E também da síndrome de burnout. Para tanto, nosso convidado, que já é da casa, não é nem convidado, mas já é da casa, Dr. Fernando Ferreira. Tudo bem? Tudo bem, e você, Carlos? Tudo ótimo. Meu querido, para começar, o que é TDAH? Certo, vamos começar falando sobre essa sigla. Ela significa TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Opa! Entendeu? Essa é a sigla, né? O TDAH. Então, vamos começar para as pessoas entenderem, quem está ouvindo aqui, acompanhando agora, o que é uma pessoa com TDAH. Como eu posso identificar se eu tenho TDAH ou se o meu marido, a minha esposa, o meu filho, né? O TDAH começa a aparecer já na infância, é possível já detectar isso se formando em crianças, tá? A partir ali, por volta dos 5 anos em diante, principalmente na fase escolar, já é possível começar a identificar esses sinais, né? Então, primeira coisa que eu gostaria de destacar, geralmente são pessoas que desviam a atenção com muita facilidade, né? Ou seja, elas têm uma dificuldade de manter a atenção em determinada tarefa, em determinada ação, execução, né? Ela está começando uma coisa, ela começa a trabalhar e ela voa e vai fazer outra coisa, né? Ela tem essa dificuldade de manter a constância e o foco na execução de alguma coisa. São pessoas que com frequência são desorganizadas, elas derrubam objetos, esquecem compromissos, né? Isso também é um traço muito importante. Ao longo de uma conversa, ela tem alguns brancos. Ela está conversando, daqui a pouco, o que eu tava falando mesmo? Ela esquece, não é? O que ela tava falando, e, enfim. E daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre o porquê disso tudo, né? Ela às vezes interrompe o outro, né? Tá numa conversa, ela acaba interrompendo. É outro assunto? Sim, e interrompe a fala do outro e entra com uma fala, às vezes até desconectado do assunto, né? Vai para um assunto novo, né? Tem essa questão. Em alguns momentos, a pessoa com TDAH, ela tem um hiperfoco também. O que é o hiperfoco? Quando é algo que é do interesse dela, ela consegue se concentrar com um foco muito grande. Então ela pega uma determinada tarefa e consegue investir nessa tarefa por um bom tempo, né? Se o assunto é interessante, ela vai ficar falando daquilo, não vai se perder. Se o assunto é do interesse dela, ela apresenta hiperfoco. Como, por exemplo, criança. Às vezes a criança tem uma grande dificuldade na escola, né? Em fazer as lições e tudo mais. No entanto, quando é um jogo do interesse dela, ela consegue se concentrar naquele jogo por horas. Perfeito. É do interesse da criança, né? Em adulto, a gente vê quando ele se engaja numa tarefa, né? Às vezes o adulto ele apresenta TDAH, no entanto, ele se envolve em um projeto novo. Ele começa a empreender, por exemplo. Ele apresenta um hiperfoco nisso. Ele pega aquela tarefa e vai até o fim e executa tudo aquilo com muita atenção. Então a pessoa com TDAH, apesar de na maior parte do tempo ela apresentar uma falta de atenção e uma falta de foco, em alguns momentos ela apresenta hiperfoco. Então ela flui nesses espectros, ora desatento, ora com muita atenção, e geralmente numa atividade específica. A gente percebe comportamentos de ficar se chacoalhando, balançando os pés, se mexendo, uma pessoa muito inquieta, faz muitas coisas ao mesmo tempo, no entanto termina poucas, né? Uma pessoa que está fazendo uma série de coisas e vai limpar a casa e liga o rádio e volta e faz isso aqui, e começa a arrumar a mala e volta. É aquela pessoa que vai sair de casa e fala assim, eu só vou ver isso aqui. E aí você vê que ela fica 10 minutos num circuito doido ali, dentro da casa dela, do apartamento, e mexendo num monte de coisa e não sai. Demora para sair. Sim, exatamente. É uma pessoa que geralmente fala bastante, ela é bem comunicativa, geralmente ela tem esse traço, né? Ela apresenta baixa tolerância à frustração e rejeição. Ou seja, quando acontece algo, dá errado alguma coisa no decorrer dos projetos da vida dela, o mundo caiu.
ela geralmente ela lida mal, digamos. A frustração é algo que afeta muito essa pessoa. Na melhor idade isso deve ser bem complicado, né, doutor? Sim. E também numa fase do adulto jovem, né, em torno dos 20, 30 anos, isso costuma afetar bastante, tá? Então um ponto importante é a pessoa com TDAH aprender a lidar com as frustrações e com os imprevistos que vão acontecendo ao longo da nossa existência, né? É uma pessoa impaciente, irritada, que tem uma grande oscilação de humor, ou seja, ela tá bem, tá executando as coisas dela, tá feliz. Acontece alguma coisa errada, ela tem uma dificuldade de lidar com isso. Aí ela não pode contrariar, né? E aí ela fica toda irritada, porque aconteceu alguma coisa, algum imprevisto, alguma dificuldade, alguma coisa ali na execução do trabalho. Então ela costuma oscilar bastante. Tá bem, tá feliz, daqui a pouco já tá triste, daqui a pouco tá angustiada, aí tá acelerada, aí voltou a ficar feliz de novo. Então ela apresenta geralmente uma grande oscilação de humor. É uma pessoa que tem tendência a compulsões, e eu já vou explicar um pouco mais disso, né? Ou seja compulsão por comida, por compra, em alguns casos mais severos, por exemplo, por drogas, né? Isso pode aparecer. Ela pode apresentar baixa autoestima, né? Tendo em vista toda essa desorganização, digamos, né? Nas suas ações, nas atividades, ela pode se sentir com uma baixa autoestima. E daí vai criar uma codependência? Pode criar uma codependência. Precisa de aprovação de todo mundo? Sim. Às vezes para lidar com as frustrações, às vezes para se sentir mais segura, mas isso pode acontecer sim. E um último ponto que eu gostaria de ressaltar, nesse contexto para a pessoa entender o que é uma pessoa com TDAH, é importante ela entender que essas coisas podem trazer prejuízos para a pessoa já no hoje, tá? Porque muito se fala a respeito dos, digamos, os prejuízos das doenças emocionais no longo prazo. Como, por exemplo, se você vive um nível de estresse muito alto por longo período, que é o que a gente vai falar quando a gente for abordar o burnout, traz prejuízo para a saúde futura. A pessoa com TDAH, ela tem prejuízos no hoje. O que eu quero dizer com isso? Às vezes, como ela se organiza na vida, nas suas atividades, né, no trabalho, no relacionamento, como ela não tem muita atenção, ela não tem muito foco, ela oscila muito de humor, ela pode apresentar problemas no casamento, por exemplo. A vida social fica difícil, né? Fica muito difícil, fica muito afetada. Geralmente ela tem dificuldade no trabalho, às vezes ela tem dificuldade com colegas de trabalho. Então o hoje dessa pessoa é prejudicada. Por isso que é importante, assim, quem está ouvindo essa entrevista aqui agora, e eu falei alguns tópicos aqui, por volta de 10, a pessoa tem que entender, eu me identifico com muitos tópicos desses que foi falado. Opa, se muito do que eu falei aqui você se identificou, ou você conhece alguém que se identifica, é importante buscar um profissional, um psicólogo, para te ajudar nesse diagnóstico e na tratativa. E aqui eu já falo uma coisa muito importante. A gente está falando de temas delicados, né? De prejuízo na vida social, mas é importante o ouvinte saber que tem tratamento, inclusive num curto espaço de tempo, que eu quero dizer o que? Em torno de alguns meses de terapia, em torno de 3 meses, a pessoa já apresenta melhoras. Ela já começa a se sentir melhor, ela começa a aprender a lidar com tudo isso. Então são temas delicados e difíceis, no entanto tem tratamento, é super possível, a pessoa consegue melhorar. Então é importante apenas a gente levantar essa discussão para as pessoas saberem que podem se tratar e podem ter uma melhor experiência de si. Conceitualmente é uma doença, então, ponto. Sim, é um transtorno. É um transtorno. Exatamente, uma doença, um transtorno, exatamente. Então é importante a pessoa ficar atenta aos prejuízos no hoje. É importante se cuidar, não deixe, né, não procure uma ajuda de maneira tardia. Muitas das vezes isso acontece comigo como psicólogo, as pessoas vão buscar o tratamento quando já estão sofrendo muitos prejuízos dos transtornos, sendo que muitas das coisas poderiam ter sido evitadas se a pessoa buscasse um tratamento de maneira mais precoce. E aí, com o passar do tempo, eu imagino que isso vai aumentando, né, doutor? Porque as pessoas vão se envolvendo com mais coisas. A criança, ela tem as atividades dela, coisa e tal, escola, mas ela tem aquela vida mais controladinha, entre aspas. Agora, o adulto, ele já tem uma vida profissional, né? Ele já tem, muitas vezes, família, quer dizer, esse convívio fica muito prejudicado. A pessoa da melhor idade, ainda por cima, tem o peso dos anos lá, há quanto tempo está sofrendo com aquilo, e às vezes não percebe.
E às vezes as pessoas em volta não percebem, daí fala, poxa vida, a pessoa tá ficando mais velha, tá ficando rabugenta. E muitas vezes, e não tem paciência com nada. E não é isso, né? Pode ser um transtorno desse que tá lá interferindo há anos. E vai piorando porque vai amontoando coisa, né? Exatamente. Situações. A nossa vida adulta, ela eu gosto sempre de falar que é um malabarismo, né? A gente tá organizando ali, sustentando várias bolinhas. O que eu quero dizer com isso? Vida profissional, casamento, orçamento familiar, trabalho, e investimentos, e lazer, e atividade física, e alimentação, e por aí vai. Então o adulto, ele tem muitos ali muitos componentes no malabarismo dele. É muito pratinho para girar. É muito pratinho para girar, é muita coisa para manter alguma atenção, né? E é muito importante que a gente mantenha um pouco de atenção em cada uma desses componentes, né? Desse nosso malabarismo. Então a criança, ela tem menos componentes no malabarismo dela, né? Ela organiza ali a sua escola, as suas notas e a sua rotina, enfim. No entanto, muitas das coisas a criança não tem responsabilidade. Conforme a gente vai avançando na vida, quanto mais a gente cresce como pessoa, né? E a gente vai avançando também cronologicamente, mais componentes no malabarismo. Agora, doutor, é tratável a qualquer tempo? Você me falou aí 3, 4 meses, de repente, já tem uma luz aqui. Isso. Já melhorei, já estou começando a dar melhor com isso, que consequentemente vai melhorar a tua vida social, você vai ficar bem com você mesmo, porque é horrível esse estado de guerra o tempo todo, que a pessoa fica insatisfeita porque não consegue realizar nada, porque está dispersa. Mas eu fico pensando assim, né? As pessoas mais velhas, a qualquer tempo isso é tratável? Sim, eu gosto de falar, dar essa referência em torno de 3 a 4 meses, porque as pessoas acreditam que a terapia com o psicólogo é algo muito demorado. Né? Existe uma crença popular que fazer terapia são anos. Tem a brincadeira, né? Já paguei a conta do analista, não sei o quê e tal. Não é assim, gente. Até porque, se me permite, doutor, eu entendo que tem muito a ver da pessoa também estar empenhada, né? O terapeuta tá ali para te dar todo o suporte, te dar novos caminhos, te abrir novas janelas. Né? Tem N técnicas, inclusive agregadas à terapia, que podem te ajudar muito, mas depende da sua participação, não é um comprimido. Sim, a terapia, ela tem uma responsabilidade compartilhada, né? Então, assim, o psicólogo tem que estar muito implicado em oferecer um bom serviço, né? Em se empenhar no tratamento do paciente, mas o paciente tem que estar empenhado também, senão o tratamento não acontece, ou pelo menos não de forma tão efetiva quanto poderia. Então eu gosto de dar essa noção porque às vezes as pessoas entendem que terapia é coisa de 2, 3, 5 anos para ela começar a ter uma melhora. E não é bem por aí. E às vezes acho até, por desconhecimento, fulano tá fazendo terapia. Coisa de doido isso. Não é, gente. Não. Às vezes eu já tive algumas sessões com pacientes que uma sessão, 1 hora de conversa, eu já passei uma técnica para a pessoa, já dei um insight para ela que ela já começou na semana corrente daquela sessão, ela já começou a melhorar um pouco. Então, assim, conforme a gente vai avançando na terapia, a pessoa faz uma sessão, ela faz outra, ela faz uma semana, ela faz um mês. Eu gosto de dar o seguinte exemplo. A terapia, o tratamento, seja do TDAH, do burnout, ansiedade, entre outros temas, é como se fosse uma caixa de ferramenta. Então a gente começa lá com 18 anos a comprar as nossas ferramentas, né? Eu preciso de uma chave de fenda, eu compro. Eu preciso de uma Philips, eu compro. Eu preciso de um alicate, eu compro. Conforme eu vou comprando as minhas ferramentas, ao passar dos anos, eu tenho um problema na minha casa, geralmente eu tenho a ferramenta para resolver esse problema. Se eu não tiver, eu compro uma nova ferramenta. A terapia, eu gosto de fazer essa mesma referência, né, dizendo que é o seguinte: cada sessão que você faz, geralmente você sai de lá com uma nova ferramenta. Em torno de 3 meses de terapia, o paciente já tem algumas ferramentas que ele não tinha anteriormente. Então ele já começa a lidar, seja com TDAH, seja com burnout, seja com ansiedade, de uma forma diferente, com algumas ferramentas que ele não tinha. Então é super tratável, independente da idade. Claro que quanto mais cedo a pessoa começar o tratamento, menos prejuízo ela tem, menos vícios de comportamento e mais fácil será. Doutor, tem alguma relação TDAH com problemas de sono, por exemplo? Chega a afetar a vida da pessoa nesse sentido? É possível afetar o sono, porque a pessoa com TDAH, e aqui eu gostaria de falar é importante a pessoa
guardar esses dois termos. A pessoa com TDAH é uma pessoa com muita excitação, geralmente. O que é excitação? Excitação de vida, né? Muita aceleração. Ela pensa muitas coisas, pensamentos acelerados, né? Muito excitada, fala muito, se movimenta e tal. Ela é muito excitada e com pouca forma. Ou seja, uma excitação muito grande com pouca forma. Ou seja, uma pessoa que se move muito rápido, pensa muito rápido e não tem muita definição nos seus movimentos existenciais. Então, na hora do sono, é hora da pessoa sentar, deitar, assentar as ideias, fazer o que ela tem que fazer para fechar aquele dia e se preparar para o novo dia e descansar. A pessoa com TDAH, ela deita na cama, só que a mente continua agitada. O corpo também está envolvido nisso. Às vezes o corpo da pessoa está tenso, porque ela está com alguns medos, algumas inseguranças, ela está com frustrações de coisas que ela não conseguiu fazer ao longo do dia. Então ela está no momento de relaxar, com o corpo extremamente ativado, inclusivamente. Então não consegue dormir. Então é comum que a pessoa com TDAH, a pessoa ansiosa também tenha dificuldade no sono. E vai dormir mal. Exatamente. Ou não vai dormir, né? Ou vai dormir pouco, ou a qualidade do sono é prejudicada. Agora, doutor, a gente vive num mundo de informação, de tecnologia e tudo muito rápido. Agora há pouco você colocou, porque é muita informação, é muita coisa e tal. Então, entendo até que a regulação dessa tecnologia toda tem que ser muito bem feita, né? Porque a pessoa ela não percebe quanto tempo ela fica exposta a tanta informação que está ali no inconsciente e se tem a ver com o dia a dia dessa pessoa, né? Pode até deflagrar um processo desse, a pessoa nem perceber. Essa irritabilidade, vou entrar um pouquinho na internet aqui para dar uma distraída, vai sair mais doido ainda, né? Uhum. Sim, é uma pessoa muito acelerada, muito agitada. E com esse monte de informação nessa velocidade. Sim, a pessoa já tem um padrão de muita excitação e às vezes a informação da internet pode se tornar uma overdose de informação, onde eu recebo muitas informações, às vezes desconectadas, sem nenhuma estrutura, e a pessoa vê uma coisa, vê outra coisa, aquilo bagunça ainda mais o psicológico dela, ao invés de alinhar. Como por exemplo, quando a gente pega um livro para ler, o que acontece? O livro geralmente ele tem um começo, meio e fim. Então a gente vai obtendo informações de forma ordenada e ritmada, né? Então a gente lê de maneira mais devagar. Quando a gente vai para a internet, é vídeo de 1 minuto, 30 segundos, você vê um vídeo de uma coisa, você vê um vídeo de outra, vê um vídeo de outra coisa. Acaba trazendo mais excitação ainda e menos forma ainda. Ou seja, potencializa o TDAH da pessoa. Bom, de uma forma geral, o que fica muito claro é o seguinte: influencia na sua vida com prejuízos aí que talvez você só venha notar com o passar do tempo. E aí a alternativa, e a gente já falou isso aqui com o Dr. Fernando em outras situações, e ele esclareceu que um dos caminhos é a organização da tua vida. Você tem que organizar melhor a tua vida. Por exemplo, eu fico pensando, eu citei no começo da entrevista, as pessoas com essa síndrome, elas nem percebem, né? Mas até para sair de casa é um sacrifício, porque tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e multitarefas ali para sair de casa, uma coisa simples, para ir ali na esquina, tem que pegar isso, tem que fazer aquilo. Se ela tivesse isso mais organizada, talvez a vida fosse mais fácil, né? Uhum. E além do tem que pegar isso, tem que pegar aquilo, quando ela se coloca para ir pra rua, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer não sei o que lá, tenho não sei o que lá. Geralmente a pessoa com TDAH, ela se enche muito de tarefas e ela coloca um tanto de coisa para ela fazer naquele dia que vai além do que o que ela realmente pode fazer. É onde gera o que eu falei no comecinho da frustração. Ela não consegue fazer aquele monte de tarefa que ela colocou e ela se frustra. Não, e o pior, né? Vou colocar uma situação cotidiana aqui, né? É aquela pessoa que está demorando para sair, tem mais 2 ou 3 esperando para sair junto. Aí a pessoa vira e fala: vocês me apressam, né? Eu não gosto de fazer nada com pressa. E não é, na realidade, você olha, você vê que são coisas simples e pontuais que aquela pessoa faz todo dia, só que faz de uma forma desorganizada. E aí vem aquela pressão e ninguém está falando nada, e a pessoa já está se pressionando, porque eu estou atrasado. E não é bem por aí, né? Parte da organização mesmo. Doutor, não seria um caminho
mudar a organização de vida, né? Tipo assim, vou sair e vou ao médico, ou vou fazer compras. Bom, o que eu preciso? Então eu preciso desse documento, eu preciso levar esse exame, eu preciso aqui fazer uma lista do que eu vou comprar e já deixar tudo pronto um dia antes. Isso ajuda, é um caminho? Sim, isso já é um caminho, uma técnica que pode ser utilizada, né? Eu sempre falo, menos é mais. Geralmente a pessoa com TDAH, ela tem uma crença que quanto mais ela fazer, mais ela produzir, mais ela se mexer, mais resultados ela terá. No entanto, isso não é verdade. Então, voltando ao exemplo anterior, ela se enche de coisas, ela coloca 1000 coisas para fazer, 1000 demandas para atender, ela não consegue fazer, ela se frustra. Então, ela se planejar. O que eu vou fazer hoje? Né? Ela coloca 10 atividades para ela fazer. Vamos tirar umas 4 e vamos fazer as 6 principais. O que você vai precisar para essas 6 atividades que você vai executar hoje? Ah, então eu vou gravar, eu preciso carregar o meu celular, eu preciso botar o meu microfone na mochila já para eu não esquecer. Ok, e para a segunda atividade? Ah, lá eu vou fazer isso, eu vou precisar disso aqui. Vamos estruturando essa rotina. Porque lembrando, a pessoa com TDAH, ela é uma pessoa com muita excitação e pouca forma. Ou seja, ela se mexe muito rápido, com movimentos existenciais muito acelerados e pouca definição de movimentos. Então é preciso que ela comece a trazer definição para os seus movimentos. Ou seja, o que eu vou fazer, o que eu preciso para fazer isso, qual o sentido de eu fazer isso, cabe na minha rotina hoje, dá para executar? Ok, vou fazer. Não dá, a gente vai deixar para um próximo dia. E sem frustração. Exatamente. Lembrando que a vida é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. E a pessoa com TDAH, geralmente, ela acha que ela tá numa corrida de 100 metros. Ela precisa correr, disparar. E tem que ser agora, né? E tem que ser agora, e ela tem que dar um super esforço, que isso acaba sendo muito parecido com o tema do burnout. E na verdade não é isso. Essa ansiedade, essa frustração, e eu tenho que resolver isso agora, né? E dependendo da pessoa ainda tem que ser do meu jeito. Quer dizer, e as coisas quando não acontecem, daí a pessoa às vezes tem a tendência a botar a culpa no mundo, né, doutor? Ela não percebe que aquilo ali é uma coisa que parte muito do comportamento dela. Ela tá criando aquele monstro, não é assim, peraí. Aí bota a culpa no mundo. Sim. E não percebe que o problema é. Então essa parada, essa identificação desses sintomas tal, e a procura de um terapeuta, a procura de um profissional pode fazer toda a diferença na tua vida, porque de repente você tá aí angustiado e não consigo fazer nada e parece que nada dá certo. Não é nada disso. Sim. É só mudar não o trajeto, né, mas a forma de correr, né, doutor? Vamos caminhar. Exatamente. Vamos caminhar. E em termos de identificação, passou aqui vários sintomas assim. Para o terapeuta, ele consegue resolver e ajudar só com a terapia, agrega outras terapias? O que são caminhos também dentro desse tratamento? O primeiro passo para a pessoa que está se identificando com as coisas que a gente está levantando aqui é buscar um psicólogo primeiramente para fazer uma leitura do caso. E aí o psicólogo vai dar início à tratativa, vai entrar com técnicas da psicologia para tratar dessa pessoa. Pode ser que seja necessário, mas isso o psicólogo vai levantar e vai encaminhar para um psiquiatra para validar se é necessário que essa pessoa também tome um medicamento, ou seja, faça um tratamento medicamentoso também. Em alguns casos é necessário a terapia com o psicólogo mais um medicamento. Porque o que acontece? Tem pessoas que elas estão num estado tão avançado do TDAH, digamos assim, elas são tão aceleradas, tão excitadas, que às vezes ela tem dificuldade até para aderir à terapia. Sim. Ao longo da terapia, já aconteceu isso comigo, na aplicação de técnicas ali para acalmar o corpo dela, reestruturar a experiência cognitiva e corporal dela, a pessoa tem dificuldade ao longo da sessão de se concentrar. Então, nesses casos, às vezes, não é uma regra, é necessário até um medicamento para ajudar a pessoa a se acalmar um pouco, e aí a terapia se torna mais efetiva. Então, às vezes, o medicamento ele é um acessório da terapia, ele ajuda a terapia a funcionar melhor. Então, geralmente, o tratamento do TDAH se dá de forma terapia com psicólogo, a psicoterapia, mais um tratamento psiquiátrico, tá? Com medicamento prescrito por um psiquiatra. Isso é o mais convencional, né? E entender que é essa questão do comprometimento, né, gente? Porque vamos partir dessa situação que a pessoa ela já tem essa coisa de ser dispersa
por estar passando por um processo desse, e aí ela vai numa sessão, vai 2, vai 3, não tá dando certo, não quero mais. Não é assim. A pessoa tem que estar determinada e compreender que é como fisioterapia. Só para citar aqui o exemplo, é muito comum você ver pessoas assim, o médico foi lá e o fisioterapeuta passou 20 sessões. A pessoa na 8ª sessão fala, não tá dando certo. Fala, mas então ele não teria receitado 20 sessões se resolvesse com 8, gente. Não é assim, não tem fórmula mágica. E cada um. Cada um, entendo assim, né? Que é esse trabalho, esse foco que o terapeuta dá especialmente para você, é por isso, quer dizer, então é questão de procurar um bom profissional, uma boa orientação e comprar a história junto. Senão não vai funcionar, né, doutor? Sim. E eu gostaria de falar de um tema aqui muito importante, falando do tratamento do TDAH. Primeiro, causas do TDAH. As causas ainda não estão claramente definidas, cientificamente, assim, comprovadas, né? Existem algumas suspeitas. Mas o que eu gostaria de enfatizar, pegando esse gancho aqui nessa nossa última fala, o tratamento do TDAH se dá no como. Sim. Como eu faço? Então o paciente ele começa a tomar consciência do como ele se organiza na vida dele, do que ele faz, do como ele faz, do como ele se organiza. A terapia corporal, que é essa linha que eu trabalho, né? Ela começa a ajudar a pessoa a entender como o corpo está reagindo àqueles eventos, né? De ansiedade, de aceleração, de falta de forma, com muita excitação. E aí a pessoa começa a entender o como. Como eu ajo no mundo, como eu faço as coisas, de modo que eu perco o foco, que eu perco a atenção. E aí o psicólogo tem técnicas para ajudar a pessoa a influenciar esse como. Por que eu estou falando isso? Às vezes as pessoas buscam as causas dos transtornos, né? Por que eu tenho isso? De onde vem? E isso não é um caminho tão promissor. Por quê? Quando eu busco a causa geralmente está fora. Ah, então eu tenho TDAH porque o meu cérebro não sei o que lá, e lá. Ou tem eventos lá do meu parto que podem ter influenciado no TDAH. Ou seja, está fora, é um evento externo a mim. E quando algo está fora, não tem o que eu fazer. Quando a gente fala da terapia do como, ou seja, como eu faço o que eu faço, eu tenho um senso de responsabilidade maior. Sou eu que estou fazendo isso. Sou eu que estou bagunçando tanto a minha rotina, de modo que fica todo desorientado, todo desorganizado. Eu tenho prejuízos sociais, eu tenho prejuízo nos relacionamentos, no trabalho e por aí vai. Então, às vezes, mais importante do que buscar as causas, e não que eu digo que as causas estão descartadas, mas mais promissor é o que eu estou fazendo na minha existência, na minha vida, como eu me organizo, como eu faço as coisas de modo que eu as faço de maneira toda desorganizada e afeta a minha experiência, né? Então é muito importante a pessoa que está ouvindo aqui começar a trazer essa consciência por que ela faz e como ela faz. Perfeito. A gente faz um intervalo e já volta com o Dr. Fernando Ferreira. E aí a gente vai falar da síndrome de burnout. Você sabe o que é síndrome de burnout? Eu quero entender melhor também. Mas isso é papo para daqui a pouquinho. Estamos apresentando Bate-Papo na Clube. Oferecimento: Associação dos Aposentados de São José dos Campos. Fone 3941-1227. E Oral Sim, especialista em sorrisos perfeitos. Agende uma avaliação: 3909-2099. Estamos de volta, bem-vindo você que chega agora aos 1120 AM, que também está nos acompanhando em qualquer lugar do planeta em clubescjcampus.com.br. Estamos recebendo o Dr. Fernando Ferreira. A gente falou muito de TDAH, aprendi a falar, viu só? Agora vamos partir aí pro burnout. O que é isso, burnout? Não é outro planeta, não é outro país, é uma síndrome. Doutor, afinal de contas, o que é a tão falada síndrome de burnout? Ela estava por aí faz tempo, descobrimos há pouco tempo, a pandemia interferiu até que ponto? O que é burnout? Certo, o burnout é a síndrome do esgotamento profissional. O que isso quer dizer? Burnout sempre tem a ver com a questão profissional, o trabalho. Seja você um trabalhador CLT, seja você um autônomo, um empresário, um investidor. Burnout tem a ver com o esgotamento, com o cansaço na relação de trabalho.
Fernando, eu tô muito esgotado em relação ao meu relacionamento. Não é burnout. Quando a gente fala de burnout, a gente tá falando de trabalho, certo? Essa é a primeira questão. E a síndrome do esgotamento. Ou seja, o profissional, ele tá trabalhando num ritmo tão intenso, né? Ou seja, numa aceleração ou numa carga horária tão densa, extrapolando ali algo sustentável, que seria em torno de 8 a 12 horas de trabalho. Ele está trabalhando 14, 16, 18 horas. Já vi casos nesse sentido. Já vi casos até de pessoas trabalharem 24 horas direto. Isso num contínuo de tempo. Ou seja, você trabalhar um dia, 18 horas, para dar conta de uma demanda específica, não é burnout. O burnout é quando você sustenta um esforço muito grande por algum tempo. A pessoa se esgota, começa a sentir alguns sintomas, uma exaustão, um cansaço e por aí vai. Então a síndrome do burnout é esse esgotamento profissional. Vamos imaginar um palitinho de fósforo que a gente acendeu ele e ele foi queimando até o final, até queimar a ponta do seu dedo. Meu Deus. Esse é o burnout. É aquele profissional que ele entra num ritmo de trabalho intenso, acelerado, agitado, incluindo muito esforço, muita aceleração, e ele continua até não aguentar mais sustentar. E às vezes por anos, né, doutor? Depende muito do limiar de cada um. Tem pessoas que alguns meses, 1 mês, 2 meses, 3 meses já entram em burnout. Tem profissionais, tem pessoas que o limiar de dor delas é maior. Então ela entra num fluxo desse de trabalho, em alguns anos ela vai entrar em exaustão. Pergunta: sintomas de burnout. Certo, vamos falar dos sintomas. O primeiro sintoma é o cansaço constante. Ou seja, a pessoa ela está num fluxo de trabalho tão grande, numa intensidade tão grande, que ela começa a se sentir cansada constantemente. Não é aquele cansaço que você sente, hoje eu tô meio cansado do trabalho. Não, isso não é burnout. Às vezes a gente trabalha por 12 horas e tal. E tudo bem. E fica cansado e tá tudo bem, é normal, né? O problema é quando o cansaço é constante. Você tá cansado hoje, você fica cansado amanhã, você tá cansado no outro dia, você tá cansado no final de semana, e isso é muito frequente. Outra questão: dores e tensões musculares. Geralmente a pessoa, quando ela está no burnout, né, dentro desse quadro, ela tem os músculos dela ficam muito tensionados. Ela sente dores musculares, por exemplo, no trapézio, nas costas, nos ombros e por aí vai. Aparece em alguns casos pressão arterial elevada. Isso é comum aparecer também, tá? Além da pressão arterial, problemas em relação à respiração. Às vezes a pessoa sente dificuldade para respirar, respiração muito acelerada, palpitação, isso também é muito comum. Fadiga, cansaço ao longo do trabalho, a pessoa se sente um pouco fadigada. O emocional dessa pessoa deve estar em pandarecos, né? Fica muito desorganizado, né? Ela tem, inclusive, em alguns casos, flutuações de humor, né? No mesmo momento que ela tá bem, daqui a pouco ela fica triste e tal, porque ela tá numa tensão muito grande, né? Ela fica ansiosa também. É muito comum a pessoa com burnout se sentir ansiosa. E um último sintoma que eu gostaria de destacar é a insônia. Geralmente a pessoa com burnout, ela tem insônia. Mesmo com esse cansaço todo? Sim, ela tem dificuldade para dormir. Por quê? O que acontece? O burnout é a síndrome do esgotamento profissional. É o trabalhador que está num fluxo de trabalho muito grande por muito tempo. Ele deita para dormir, que é o momento dele relaxar, dele descansar ali. A mente dele tá onde? Trabalho. Aí ele tá acelerado, ele tá pensando em trabalho, ele tá ali angustiado com questões do trabalho dele. Então ele tá no momento de relaxamento, mas o corpo tá ativado. Não consegue dormir. Não tem como, né? Não tem como. E já acorda, parece que passou um trator, né? Não dormir, a sensação que a pessoa tem, ela não descansa nunca, né? Exatamente. E falando nesse tema, uma coisa muito importante, essa questão do já acorda, né? Eu vou dar uma dica aqui para os ouvintes. Quando você acordar, começa a tratar a sua transição do corpo que estava dormindo, deitado, relaxado, para o corpo da produção, da produtividade, do trabalhar. A pessoa, o profissional que está num quadro de burnout,
essa transição ou não existe ou é muito curta. Ou seja, ele acabou de despertar, Já sai correndo. ele já pega celular, aí de repente ele já vê um e-mail, ele já vê um WhatsApp, uma mensagem, alguma demanda que ele tem que dar conta, ele já pula da cama, começa a botar roupa e come e sai. Isso não é saudável para nossa existência, principalmente visualizando um longo prazo. Então, quem tá ouvindo aqui agora, acordou, faça uma transição lenta, tá? Você pode até olhar o seu celular, não tem problema, não é uma regra que não pode olhar o celular. Por exemplo, eu, como psicólogo, é muito importante que eu acorde e olhe o meu celular. Porque a minha rotina da manhã, ela pode ser alterada assim que eu acordei. Se eu acordo e o paciente das 8 da manhã, por exemplo, desmarcou, eu não preciso me deslocar para o consultório tão cedo. O problema não é olhar para o celular. O problema é o como eu faço essa transição. Bom, eu acordei, olhei pro celular, eu vi as demandas que eu tenho que dar conta. Eu não tenho que dar conta agora e sair desesperado. Eu bloqueio a tela do meu celular, respondo algo ali que seja necessário e vou tomar meu café da manhã. Tomo o café da manhã com calma, né, com alto valor nutricional, com bastante calma, mastigando devagar. Vou tomar um banho, vou me preparar e vou sair depois disso. Então, uma primeira dica para o tratamento do burnout: faça transições do corpo que estava dormindo para o corpo produtivo. Foi almoçar, faça uma transição mais lenta da volta do almoço. Geralmente a pessoa com burnout não faz as transições ou as faz de maneira muito acelerada. Ela almoça trabalhando às vezes. Almoça, né? Não é celular. incomum você ver histórias de pessoas, poxa, hoje eu não saí nem para almoçar. Fiquei direto, ou estava almoçando, mas ali com o trabalho do lado, almoçando literalmente na mesa de trabalho. Sim. Quer dizer, não tem parada, né? Não tem parada. Eu imagino que isso, inclusive, fisicamente possa gerar consequências. Processo digestivo, o organismo não vai funcionar legal, porque tá tudo fora de ordem, né? Vai afetar o todo, né? O seu corpo, os seus órgãos, o funcionamento, né, do seu corpo como um todo. Então, e é realmente a pessoa com burnout, quando ela tá nesse quadro, né, ela ou almoça já respondendo no WhatsApp. Em alguns casos, eu já vi alguns casos até em restaurante, assim, né, na praça de alimentação de shopping, por exemplo, a pessoa tá almoçando e atendendo ligação. Ela dá 1, 2 garfadas para atender uma ligação. Aí ela dá 1, 2 garfadas, manda um áudio. Não desliga, né? Não desliga em nenhum momento. Literalmente. E eu entendo que a nossa vida ela é um malabarismo, às vezes a gente tem que dar conta de um grande esforço. Mas de trabalho. Mas é uma exceção, né, doutor? Não pode virar regra. Isso que é o negócio. Você pode se esforçar, não tem problema nenhum com você incluir um grande esforço em determinado momento na sua carreira, numa atividade, no empreendimento que você está. Você não pode só sustentar isso por muito tempo. As pessoas se envolvem hoje, a gente tem uma vida tão caótica, um mundo tão competitivo que ninguém coloca deadline para nada. Então a pessoa passa a vida inteira assim. E muitas vezes ela entra num processo, porque a gente está falando de uma coisa aqui, gente, que dependendo da pessoa, é bem como o doutor disse, pode ser que ele descubra isso em 2 meses, pode ser que ele descubra isso em 2 anos, pode ser que ele descubra isso em 20 anos. O problema é que quando vem o burnout, a pessoa perde o controle da vida dela. Essas oscilações de humor, por exemplo. Eu tive contato há pouco tempo com uma pessoa assim. E a pessoa, inclusive, me falou: estou em tratamento há 2 anos. É isso que eu queria te perguntar. Esses tratamentos, via de regra, eles são demorados. Isso também precisa da utilização de remédios. Só com a terapia dá para segurar a onda. Sim. Como é que funciona? O primeiro passo é buscar uma terapia para o psicólogo entender e fazer um diagnóstico preciso para aquela pessoa se vai ter a necessidade de um medicamento ou não. Geralmente, apenas a terapia funciona. Em alguns casos, precisa de uma ajuda, de um medicamento para ajudar a pessoa a se acalmar um pouquinho também, certo? E o tratamento ele pode variar. Pode variar em torno de 3 meses a 2 anos. É o que eu vejo na minha experiência. Então quer dizer que pode demandar aí um afastamento do trabalho. Em alguns casos pode ser que seja indicado para a pessoa um afastamento. Caso ela possa, por exemplo, um profissional CLT, né? O empresário é mais difícil, que ele não consegue deixar a empresa dele, né? Sim. Mas um trabalhador CLT, uma pessoa concursada, pode ser recomendado que ela tire uma pausa para ela se reestruturar psicologicamente, emocionalmente, e para ela voltar àquele trabalho de forma mais organizada, digamos. E eu gostaria de tocar num ponto aqui muito importante também, que o burnout, ele não é algo, digamos, que cai sobre nós.
nossa, eu estou com burnout, né? Fui afetado pelo burnout. Não é isso. Não é contagioso. Nós que nos colocamos na vida de forma tão ansiosa, tão acelerada, com expectativas tão grandes, que nós fazemos o burnout em nós, tá? Isso geralmente, eu atendo muitas pessoas, atendo atualmente muitas pessoas que estão aí se identificando com essa questão do burnout, tá? Muitas das vezes tem origem na infância, a pessoa lá na infância foi muito cobrada, por exemplo, pelos pais, pela escola, né? Então ela aprendeu, né, que ela tem que funcionar na base do esforço. E a competição. Competitividade, muito esforço, muita aceleração. Não necessariamente é com os pais, tá? Quando a gente fala de infância, logo se remete a pensar nos pais. Às vezes pode ter sido na escola, pode ter sido no começo das atividades profissionais. O mundo está cada vez mais competitivo, né? Não tem como Mais não acelerado. olhar para isso de outra forma. E a pessoa, ela não percebe que aquele não é o processo correto. Ela simplesmente entra no processo e se torna competitivo também. Agora, cada um, outros vão ser mais afetados, outros menos. E a questão é o seguinte, o burnout não cai na cabeça de ninguém. Sim. Eu que, por exemplo, em razão da minha infância, aprendi que eu tenho que funcionar com muita competitividade, com muita aceleração, que eu tenho que ser o cara, e aí eu tenho que fazer uma vida que eu poderia construir em 30 anos de atividade profissional, eu quero construir em 2. É o sucesso, né? Porque às vezes, por exemplo, eu olho na mídia um rapaz da minha idade que já é bilionário. Sim. Nossa, se ele é, eu também posso ser. Pera aí que eu vou me apertar aqui. Então é a pessoa que faz isso com ela. Os ouvintes que estão aqui agora nos acompanhando. Burnout não cai na cabeça de ninguém. Sou eu que ajo no mundo com muita ansiedade, com muita aceleração, com uma expectativa de resultado muito grande, em curto espaço de tempo. E eu faço isso comigo. Então, se eu faço isso comigo, se eu aprendi a, aspas, funcionar desse jeito, eu posso aprender a funcionar de um outro jeito. Parar de ver a vida como uma corrida de 100 metros e entender como uma maratona. Então hoje eu tenho 1000 demandas para dar conta. Eu não vou dar conta de 1000 demandas hoje. Eu vou dar conta de 6. Eu vou fazer as 6 bem feitas. As outras eu vou fazer amanhã, no dia seguinte. E por aí vai. E no caso, por exemplo, do empresário que hoje, sobrecarregadíssimo, aprender a delegar também, né? Ele tem que entender que em algum momento ele tem que delegar. Porque a gente vive num mundo tão competitivo que as pessoas têm uma tendência a querer resolver tudo elas sozinhas. E aí entra num processo que não tem volta, né? Esses dias eu estava conversando com um empresário e ele, poxa, faço isso, faço aquilo outro, não sei o que, tal. E ele tem funcionários, mas ele não delega. Eu virei e falei para ele, escuta, você parou para pensar que amanhã, se você partir para uma outra existência, tua empresa acaba? Porque depende tudo de você. Quer dizer, você está deixando um legado que ainda por cima não é positivo. Você está pensando que está fazendo certo, mas não está. Quer dizer, mas tem muito disso da pessoa se entender a relação com a vida, né, doutor? E cada um, eu não estou falando de objetivo, todo mundo veio para ser feliz, todo mundo quer estar bem. Sim. Mas a que preço? Agora há pouco você citou que a pessoa pode ficar anos em tratamento de burnout. Eu fiquei assustado. Porque então não é um processo tão simples assim, né? Sim. É que geralmente são causas muito enraizadas na pessoa. Coisas da infância, às vezes narrativas que ela ouviu lá atrás. Ah, você é isso, você é aquilo, né? Então você tem que se esforçar muito, você tem que não sei o que lá e tal. E a pessoa, ela aprende, ela internaliza que ela tem que viver com muito esforço. Então qual que é essa dificuldade dessa pessoa de delegar, por exemplo? A pessoa tem funcionário, mas ela não delega. Geralmente, a pessoa com burnout ela é muito perfeccionista. Ela quer que saia tudo perfeito, tudo maravilhoso. Geralmente, essa pessoa ela faz as coisas muito bem feitas, porque ela aprendeu que tem que ser feito tudo com muito esforço. Então, por exemplo, se ele tem uma mídia social, ele precisa fazer uma arte para a mídia social dele, ele fica 1 hora elaborando uma arte. E se ele delega, ele sabe que o outro não vai fazer com tanto afinco desse jeito. Então ele não passa, ele prefere ele fazer. Então o profissional que está em um estado de burnout, ele se aperta tanto que ele não delega, ele é perfeccionista, ele vai se apertando, ele vai se enchendo de coisa até uma hora que ele não consegue sustentar esse esforço. Sim, vai afetar a vida dele, né? Porque as pessoas têm maneira de falar, vida profissional, vida pessoal. Gente, vida você tem uma só. Não sei se o doutor concorda comigo. Uma coisa é muito difícil. É raro um caso que uma coisa não afete outra. Não dá para você ser uma pessoa lá fora no seu trabalho, na sua empresa, ou como funcionário, chegar em casa e ser outra pessoa.
afetado por um dia inteiro de trabalho, chegar em casa, oi, sabe? Tô no paraíso. Você pode até estar no paraíso, mas você vem com aquela carga que você trouxe lá de fora. Sim. E isso afeta o como a gente vive. Eu gosto muito de uma frase, tá até na parede do meu consultório, que é a seguinte: a vida é muito curta para ser pequena. Está escrito na parede. O que eu quero dizer com isso? A vida é curta demais, a vida é uma só, concordo com você. E ela é curta demais pra gente apequenar ela, vivendo em função do trabalho, numa loucura, num desespero, trabalhando com intensidade muito grande por muitos dias. Às vezes a pessoa com burnout, ela deixa de desfrutar da família, de um passeio com a esposa, de um lazer com o filho. Às vezes até de vamos imaginar uma pessoa solteira, ela deixa até de fazer coisas pra ela. Tempo de qualidade. Exatamente, tirar um tempinho, vou parar aqui nesse cafezinho, vou tomar um café legal aqui, vou comer um cookie com calma, né? Tomar um cafezinho. Não, peraí, eu tenho que ir lá porque essa meia hora aqui eu produzo uma coisa. Mas peraí, a vida não é uma maratona. Quer dizer, ao contrário, a vida não é uma corrida sem meta, ela é uma maratona. Você pode tomar um tempinho, tomar um cafezinho gostoso, se acalmar, se reorganizar e voltar a produzir. Eu fico imaginando o seguinte, essa pessoa com esse nível de exigência com ela, quando ela chega numa posição de chefia ou mesmo o empresário ali e tal, ele vai cobrar isso das outras pessoas, porque o natural para ele é que seja assim, né, doutor? Exatamente. Ele vive com muito esforço, ele age com muito esforço, logo ele entende que é com muito esforço que se vive a vida. E se ele tem um funcionário que não coloca um esforço nas coisas, ele estranha, ele acha que a pessoa está fazendo corpo mole. Sim. Ele faz uma série de julgamentos sobre essa pessoa. A pessoa não tem ambição. No entanto, apenas é uma pessoa com um modus operandi diferente. É uma pessoa, vamos imaginar que a pessoa com burnout, ela está numa rodovia, digamos assim, internamente, a 200 por hora. E ela vê um profissional que está a 80, ela estranha. Sim. No entanto, às vezes esse profissional, ele tá a 80 de forma ritmada, ele tá a vida inteira a 80. E ele age a 200, daqui a pouco ele cansa, cai para 40 e volta a 200, enfim. E vamos pensar o seguinte, né, que se ele entrar num processo e ficar muito complicado de alguma forma, talvez ele tenha que se afastar do trabalho dele, da empresa dele que ele tanto ama, por anos, porque ele não vai conseguir entregar o melhor dele. E aí, obviamente, né? Só que aí você já passou por um processo de estragar a sua vida pessoal, né? O convívio ali com a família, com os amigos. Então é bom que se atente, porque existe uma cobrança da sociedade, existe uma cobrança de todo um mecanismo, e tudo que você vê como referência de sucesso, de se dar bem, tem um preço, é óbvio, já disse isso aqui. Todo mundo quer estar bem, todo mundo quer fazer sucesso. Ok, direito teu, mas a que preço? Então, se você está começando a entrar num processo desse, seria muito interessante que você procurasse um profissional para ele te dar caminhos, porque de repente é só um alinhamento de rota, né, doutor? Sim, é o como eu faço as coisas. A pessoa nesse estado de burnout, ela age de maneira extremamente acelerada, com muito esforço nas coisas, e não precisa ser assim. Eu posso prosperar, eu posso performar, eu posso crescer na minha carreira de forma comedida, ou seja, incluindo esforços intermitentes. Hoje eu vou trabalhar 12 horas, amanhã eu vou trabalhar 6 e vou tirar um tempo ali de lazer, um tempo de qualidade, como você falou. Sim. É possível produzir, performar, crescer na vida. Muitas pessoas anseiam por enriquecer. É possível sim, sem se matar de trabalhar. Isso é um recado muito importante de deixar aqui. Até porque a gente está falando especificamente do burnout, mas tem uma série de prejuízos que você pode ter nesse processo até ser diagnosticado. Por exemplo, a questão da hipertensão. Olha, pouquíssimas pessoas, não vou dizer que não exista, mas conseguem, quando chegam nesse nível, se descobre hipertenso, escapar do medicamento pro resto da vida. Normalmente, eu, por exemplo, sou hipertenso. Eu tomo um remédio há 25 anos. É muito tempo tomando remédio. Né? Então você pega e fala, puxa vida, eu não nasci, meu corpo não foi criado para tomar remédio a vida inteira. Mas em algum momento isso se perdeu.
e aí se torna irreversível. Então, a procura de um profissional para te dar uma orientação, para realinhar, para descobrir quem é você, como você pode reagir melhor a isso, gente, é fundamental. A gente sempre bate nessa tecla aqui no programa. Procura um profissional, porque a prevenção, invariavelmente, ela fica mais barata, é uma solução mais inteligente. Quando eu tô falando de barato, eu não tô falando de dinheiro, tô falando do preço que a vida vai te cobrar disso. E você pode resolver isso agora, né, doutor? Exatamente. Eu sempre falo, olha, você pode dizer o preço de fazer um tratamento. Ah, eu vou fazer uma terapia e o doutor me passou um orçamento, eu vou gastar, um exemplo, como se fosse R$500 por mês de terapia. Ok, você pode dizer o preço do tratamento. No entanto, você não pode me dizer qual é o custo de não tratar. Exatamente. Isso a gente não consegue mensurar, ou seja, colocar em valores essa questão. Por exemplo, eu já vi muitos empresários que têm burnout, ou seja, estão se colocando na vida de forma com esforço muito grande, e já perderam bons funcionários devido ao burnout, ou seja, ele se esforça tanto, ele se aperta tanto, ele se acelera tanto, que o modo como ele tratou um funcionário não foi assertivo, o funcionário se desligou da empresa. Eu já vi casos de divórcio em razão de burnout. A esposa cansa. Lógico. De uma pessoa que trabalha 12, 14 horas por dia, não dá uma atenção para ela, não tira um tempo de qualidade com ela. Ou chega uma pilha em casa. Uma pilha de nervos, estressado, irritado, ora colapsado também, depressivo. Não há dinheiro que pague. E aí eu já vi casos de divórcio, não é? Sim. Já vi casos, por exemplo, de pais não construírem uma boa relação com os filhos devido a mente estar voltada unicamente a trabalho, a construir uma empresa, a construir minha carreira. Então, assim, não procure uma ajuda, não procure um tratamento de forma tardia. Você está identificando com algumas dessas coisas que a gente está falando aqui, você inclui muito esforço, você é muito ansioso, você se aperta muito para fazer as coisas, você age de maneira muito acelerada, você vive muito em função de trabalho, busque um tratamento, faça uma consulta com um psicólogo para que os danos, digamos, sejam reduzidos, para que você não procure quando o seu casamento já está acabando, quando você já está tendo problema com um funcionário, quando você já está tendo problema familiar, enfim, perceber os sinais, busque ajuda. Perfeito. Recebemos hoje o Dr. Fernando Ferreira. Doutor, muito obrigado pelo papo, sempre ótimo conversar contigo. Obrigado por dividir teu conhecimento, teu tempo com a gente. E te espero em breve aqui. Muito obrigado, eu que agradeço o convite e em breve estaremos aqui de novo para discutir um novo tema. Valeu, gente. Esse foi mais um Bate-Papo na Clube. Você ouviu nos 1120 Bate-Papo na Clube. Oferecimento: Associação dos Aposentados de São José dos Campos. Fone 3941-1227. E Oral Sim, especialista em sorrisos perfeitos. Agende uma avaliação 3909-2099.